grande problema é onde tem um grande dilema, né? Aí, se Deus é amor, todo mundo vai para o céu, mas Deus também é justiça, todo mundo vai para o inferno, como resolver esse problema? Graças e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui de volta com a nossa EBD, depois de algumas semanas estarmos aí ouvindo mensagens que tivemos ali no nosso retiro, falando a respeito de sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E estamos de volta aqui com novidades na nossa EBD. Hoje a gente vai aqui conversar a respeito da palavra de Deus, de Jesus, né, com o nosso pastor, reverendo Elias de Freitas. Estamos aqui na Igreja Presbiteriana em Rio da Prata, na rua Renato Rebeque, número 230. E quero te dar aí as boas-vindas, que a gente possa junto aí estar meditando na palavra de Deus, com uma conversa aqui bem informal, bem tranquila. Você sinta à vontade e aí medite na palavra de Deus. Quero convidar o nosso pastor. Amém. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. É uma alegria para a gente estar aqui junto com você e a gente ter esse momento para compartilhar a palavra, a gente meditar naquilo que Deus colocou para nós aqui nesse livro tão especial. Então, que você aproveite aí também e eu junto com o Eric estaremos aqui tratando de alguns assuntos importantes. Amém. Vamos orar para a gente dar início a esse estudo. Pai de amor, nós te agradecemos por mais um dia estarmos diante da tua palavra, para ouvir a tua voz, te conhecer mais. Nós precisamos que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha nos direcionar, venha falar aos nossos corações e através de nós nesse dia. Opera nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que venham a ouvir, a assistir a essa programação. Em nome de Jesus, ó Pai, que tu fales e que tu trates conosco através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pastor, vamos ler a palavra de Deus, João capítulo 3, nos versos 16 e 17, que diz assim, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pastor, será que todo mundo precisa conhecer a Jesus? Será que alguém que tem uma vida relativamente tranquila, tem uma família estruturada, né, tem um bom emprego, um bom salário, de repente tem até alguns problemas normais da vida, mas que são problemas que dá para solucionar. Será que essa pessoa precisa conhecer Jesus ou só precisa de fato conhecer a Jesus? Alguém que passa por problemas graves, né? Todo mundo precisa. Eric, é uma coisa que a gente precisa meditar e é uma pergunta bastante importante para cada um de nós, para você que está aí em casa, para nós aqui, independente de sexo, idade, raça, em qualquer lugar do mundo, nós precisamos avaliar e responder essa pergunta com muita propriedade. É interessante que quando a gente olha para uma criança, para a gente ensinar uma coisa correta, para ela fazer alguma coisa certa, a gente muitas vezes emprega muita energia, muito tempo, a gente se esforça para ela fazer uma série de coisas que depois de muito tempo ela consegue fazer aquilo que é certo. Mas não há dificuldade nenhuma para a gente, e a gente nem precisa ensinar ela a fazer uma coisa errada. Já existe dentro de cada ser humano, por menor que seja ele, né, uma criança, uma natureza que conduz, que induz ela a cometer o mal ou fazer algumas coisas erradas. A gente vai percebendo isso. Às vezes a gente tem um exemplo
que a gente fala, né, que a mãe está mandando a criança ficar sentada na hora de comer. Fica sentada aí, meu filho, fica sentado aí. E às vezes ela briga, ela vai botar ele de castigo e está arriscado ele dizer dentro dele mesmo, ou até falar isso para a mãe expressando: olha, mãe, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. Né? A gente percebe isso aí de uma forma assim muito clara quando a gente olha para o mundo e a gente olha para dentro da nossa casa, a gente olha para qualquer lugar, a gente vê isso. E o nome desse problema, né, que a gente precisa nomear, né, problema, a gente tem misericórdia, a gente tem compaixão do outro. Mas quando a gente fala que é pecado, a gente não tem compaixão. Pecado, a gente tem que ter a palavra de Deus justamente para trazer para nós aquilo que é correto e a forma que a gente deve andar. Então a tua pergunta é? Então, diante disso que você está falando que isso se apresenta desde a menor infância ali, né? Desde os primeiros dias de vida, talvez, né? Os primeiros momentos ali. E aí? Então, é para todo mundo. A tua pergunta é, né? A gente precisa de Jesus? Para todo mundo precisa de Jesus? Eric, a palavra de Deus é muito clara, né? Você leu aí João, capítulo de número 3, verso 16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o verso de número 17 também vem para completar, dizendo que Jesus é aquele que não veio para julgar, para condenar o mundo, mas ele veio para salvar. E ele veio para salvar justamente dessa crise, justamente dessa situação que todos foram envolvidos, que é a questão do pecado. A Bíblia vai dizer assim: não há um justo, nenhum sequer. E ainda vai dizer: porque todos pecaram, foram destituídos, perderam a glória de Deus. E a gente sabe que só existe um caminho, só existe uma solução, só existe uma resposta para trazer algo que vai trazer a solução, vai resolver essa crise que o homem ficou inserido. Amém. Então, o senhor deu o nome, né, para esse problema, Sim. que faz com que a gente, desde pequeno, a gente tenha essa tendência, né, a fazer uma coisa que seja de errado. Né? Mas o que é o pecado? Né? Para que a gente precisa saber, então, o que é. O que é o pecado? Né? O que a Bíblia diz a respeito disso? Certo. É importante a gente saber, porque a Bíblia vai falar que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é aquilo que vai fazer com que o homem realmente se afaste de Deus. E que morte é essa? A morte é a separação de Deus, é o isolamento do Senhor. E a gente não quer, né? Nenhum ser humano quer isso. E o que é o pecado? A Bíblia é muito clara quando ela diz assim, que pecado é toda transgressão contra a lei de Deus. É tudo aquilo que vai fazer com que a gente desobedeça à vontade do Senhor. Deus é aquele que colocou na sua palavra ali os padrões, colocou ali todos os conceitos para que o ser humano seguisse, para que o ser humano andasse de acordo com eles, porque quando a gente olha, meu irmão, muitas coisas a gente vai ver através de governos, através do sistema judiciário que os países têm, das constituições que eles elaboram para as suas nações. Mas o que é interessante é que quando a gente faz a seguinte pergunta, né, o que é errado? Né? Matar é errado? Pegar uma coisa que não me pertence é errado? Quem é que diz que isso é errado? É a lei? É a lei dos homens? É uma constituição elaborada pelo um poder legislativo? Meu irmão, a gente sabe que matar é errado, mas quem foi que colocou isso no coração do homem? Porque quando a gente vem com uma pergunta dessa, Eric, é interessante, e a gente sabe que está lá na lei de Deus, né, em Êxodo, capítulo de número 20, vai trazer ali os 10 mandamentos, e ali, por exemplo, tem essa lei que vai dizer que matar é errado. Mas quem é que colocou isso no coração do homem? Quem foi que disse que matar é errado? Porque se você fizer a seguinte pergunta
para determinados governos, você vai ver que matar não é errado, matar é certo, né? Pergunta isso para Hitler, que matou 6 milhões de judeus na época da Segunda Guerra Mundial. Ele, dentro da sua Constituição, acreditava que matar era correto. Então não é um governo, não é uma legislação, não é uma Constituição de uma nação que vai determinar o que é certo ou errado. A palavra de Deus lá em Romanos, capítulo de número 1, vai dizer que Deus colocou dentro do coração do homem uma lei moral. Todos vieram a conhecer, né, que Deus ele se revela através de toda a natureza, Deus ele se revela através de tudo aquilo que a gente consegue contemplar, e ele colocou essa lei moral. Então, quando a gente percebe e a gente vai determinar aquilo que é certo ou errado, e aí a gente vai falar o que é certo e errado, né? Errado, pecado, né? O que é certo, justiça, a gente vai ter um legislador soberano, que é o próprio Deus. E aí a gente vai percebendo, né, que a gente precisa de uma solução para essa questão do pecado, já que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Justamente. E aí, mas se todos pecaram, todo homem, né, foi destituído da glória de Deus, qual seria o resultado final, né, de alguém que se mantivesse nessa situação de pecado, né, que não encontrasse a solução para o pecado, né, até o fim da sua vida? A gente sabe que o pecado ele vai interferindo na nossa vida hoje, né, ele vai trazendo as suas causas, os seus resultados hoje, mas a gente sabe que no final tem uma causa eterna, né, tem uma consequência eterna, melhor dizendo. E qual seria essa consequência? O que o pecado faz hoje na nossa vida, né? No nosso dia hoje? E qual é a consequência também, além da consequência de hoje, qual é a consequência final que o pecado traz? A gente falou aqui já, né? Citou aqui o que a Bíblia fala, que o salário do pecado é a morte, e que todos pecaram, né? E foram destituídos da glória de Deus. A gente sabe que a consequência disso, né, do pecado, é a permanência longe de Deus, é a permanência numa vida eterna, que a gente chama, né, a gente que tem a palavra de Deus, e a Bíblia vai falar isso muito claro, que fala que é o inferno. Existem dois caminhos, o céu e o inferno. E aqueles que conseguem entender o plano da salvação e são tocados pelo Espírito Santo, conseguem ser alcançados por essa graça que é irresistível, que vem da parte de Deus para nós, a gente sabe que eles vão ter uma consequência diferente. A Bíblia fala a respeito da vida eterna. No final, aqueles que têm Jesus no seu coração, que Jesus é a solução, já trazendo aí uma sequência daquilo que a gente vai estar falando, né? Aqueles que têm Jesus no seu coração, aqueles que foram alcançados pelo sacrifício que Jesus fez lá na cruz, eles vão ter a vida eterna com o Senhor Jesus, né? Lá no céu, com Deus. Jesus é aquele que faz a ligação. É muito interessante que a gente pode falar a respeito do plano de salvação, né? Muitas pessoas vão falar assim, mas Deus é amor. E a gente vê muita gente falando assim, Deus é amor, e a palavra de Deus realmente vai falar. João, né? A gente leu aqui o Evangelho de João, mas a primeira carta do evangelista de João, que é lá no finalzinho da Bíblia, vai falar que Deus é amor, né? Deus não apenas ama, mas Deus é amor. E se Deus é amor, o que muitos vão argumentar é que todo mundo vai para o céu. Deus não vai permitir que ninguém vá para o inferno. Todo mundo vai ser salvo por ele, porque ele é amor. Mas a palavra de Deus também ela é muito clara quando diz que Deus é justiça. E se Deus é justiça, a gente quando lê a palavra de Deus, meu irmão, é interessante quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que ninguém conseguiu cumprir a lei de Deus. E quando não se cumpre a lei de Deus, a gente fala que o descumprimento da lei é o pecado. Então, a pessoa muitas vezes vai falar que é assim, eu nunca matei, eu nunca roubei,
será que nunca matou? Será que nunca roubou? Né? Às vezes a gente pega, pode ser um clipe, né? Pode ser um lápis que não pertencia a gente e a gente simplesmente esquece de devolver. A gente pega alguma coisa, tira uma xerox lá na empresa que não era para tirar, né? E a gente, na verdade, a gente pode falar, está roubando. Né? Eu peguei só R$1. Ah, tem gente que rouba milhões. Ah, eu peguei tão pouco. Meu irmão, se pegou e não pertencia a você, então você, né? Como eu também já aconteceu comigo, eu sou um ladrão, né? A palavra de Deus vai dizer, Jesus vai dizer assim, aquele que chama o seu irmão de tolo, já o matou no seu coração. Então eu sou um assassino. Bem, se eu tenho qualquer tipo de transgressão, eu não vou entrar no céu. Então, a palavra de Deus diz que Deus é justiça. E se Deus é justiça e eu tenho qualquer tipo de transgressão, por menor que seja, eu não vou para o céu. Então, todo mundo está condenado. O grande problema é onde tem um grande dilema, né? Aí, se Deus é amor, todo mundo vai para o céu, mas Deus também é justiça, todo mundo vai para o inferno, como resolver esse problema? Né? Como resolver esse problema? É aí que nós vamos chegar, né? E aí, alguém pode estar nos assistindo agora e pensando, eu não tenho saída, então. Ou também, alguém que nos assiste nesse momento pode pensar assim, será que tem apenas uma saída para esse dilema, para resolver essa equação aí? Quem é a solução? Qual é a solução? E por quê? Essa é a solução. Uhum. É interessante que se Deus é amor, todo mundo vai para o céu, mas Deus é justiça, todo mundo vai para o inferno, qual é a solução? Né? Essa é a pergunta. Então, a solução a gente encontra em Jesus. A palavra de Deus vai dizer assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Essas são palavras do apóstolo Paulo que ele escreve a Timóteo. E ele vai falando assim, eu sou pecador e Cristo é a solução para a minha vida. Cristo é a solução que vai fazer com que esse dilema de Deus é amor, todo mundo no céu, e Deus é justiça, todo mundo no inferno. Jesus é a solução, Jesus é aquele que veio para resolver esse dilema. E é interessante quando a gente lê Efésios, capítulo de número 2, vai dizer assim, pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós mesmos, isso é um dom, isso é um presente de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, mas pelo amor que Deus teve aos nossos corações e porque Jesus veio ao mundo justamente para nos trazer vida, nos dar vida, justamente nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Jesus veio para trazer a vida. Então, a solução, a resposta para essa pergunta é justamente Jesus Cristo. Ele é aquele que veio para trazer essa resposta. Ele veio porque cumpriu, né? Nos substituiu na cruz, né? Morreu em nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado e cumpriu toda a lei, né? Nos substituindo, fez aquilo que era necessário fazer, né? E entregou a sua vida para que nós tenhamos vida, né? E tenhamos vida em abundância. É isso que Jesus veio fazer por nós. Então, pastor, diante disso tudo, né? de que todos precisam, né, conhecer a Cristo para que tenham hoje, né, a solução desse problema que é o pecado, e que Jesus, só Ele é a solução, né, e de maneira tão simples, o Senhor falou que isso não vem de nós, né, esse acesso à graça, esse acesso à salvação, ela é mediante a fé, mas isso ele vem de Deus, né, é um presente, é um dom verdade. De Deus para as nossas vidas. Eu queria que o senhor desse uma palavra para talvez alguém que esteja nos assistindo agora, né, ainda não entregou a sua vida a Cristo e possa pensar que isso é algo muito difícil de fazer. Né? Como é que eu vou ser crente? Vou participar de uma igreja? Né? Eu preciso resolver todos os meus problemas para chegar ali, né, e frequentar uma igreja e conhecer a Cristo. Né? Como é que essa pessoa poderia fazer isso agora? Eric, é uma coisa muito simples.
A Bíblia vai falar lá em Romanos 8, a partir do verso de número 1, vai dizer assim: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17, vai dizer assim: e assim, se você está em Cristo, você faz parte de uma nova criação, você é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. E o que se faz novo na vida das pessoas que entregam o seu coração a Cristo é o seu espírito. Porque a carne, ela continua, né? Eu continuo de cabelo branco, eu continuo com as minhas ruguinhas aqui no canto do olho, né? A minha alma, ela continua desejosa de fazer, às vezes, até alguma coisa errada. Eu tenho os meus desejos, as minhas vontades, né? Aquilo que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de pudim, eu gosto de ouvir música, eu gosto de celular, eu gosto de assistir televisão, eu gosto de ler um bom livro, né? Isso é o desejo da alma. Mas, na verdade, quando Cristo veio para nos dar vida, e essa vida abundante, ele veio justamente para fazer com que o nosso espírito tivesse vida e ele fosse ligado novamente a Deus, ao ponto de nós ouvirmos o que o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração. Então, todas as coisas se fizeram novas e o que se fez novo, na verdade, foi o nosso espírito. Então, a pessoa que entrega o seu coração a Cristo, a pessoa que declara Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e as coisas são muito fáceis. E eu quero concluir falando a respeito de uma pessoa que uma vez eu estava conversando com ela e eu falei que assim, ela foi fazer um serviço na minha casa, ou no escritório que eu estava trabalhando, e ela entrou lá, fez aquilo que tinha que fazer, e eu perguntei para ela assim: você já entregou o seu coração a Cristo? E ela simplesmente falou assim: não, mas como é que eu faço isso? E eu falei que assim, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, e você confessar Ele com a sua boca, você será salvo. E ele simplesmente olhou para mim e falou assim: é simples assim? Eu falei assim: é simples assim. Se você crê de todo o teu coração e você confessar com a tua boca, você será salvo. E ele falou aqui assim: mas eu estou achando que isso é muito simples. Meu irmão, às vezes, imagina, né, alguém chegar para mim, né, quem sabe uma pessoa alcoolizada possa chegar e desejosa de estar ali investindo mais no seu vício, ela fala assim: você pode me dar R$10? E eu falo que assim: confessa Jesus Cristo, crê nele de todo o teu coração que eu te dou R$10. E ela vai falar: eu confesso Jesus Cristo, eu creio, né? Não é assim que funciona, né? Não é dessa forma. Quando a gente confessa Jesus Cristo com a nossa boca e quando a gente crê nele de todo o nosso coração, a gente realmente tem um encontro com ele. E a gente começa a fazer e a cumprir e a obedecer e a ter prazer na lei de Deus. A gente vai meditando e a gente vai deixando de lado, a gente vai deixando para trás aquilo que nos atrapalhava, aquilo que Deus falava que era errado, que é justamente o pecado que nós já falamos tanto aqui, e a gente vai vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós, a gente vai tendo prazer na sua lei, a gente vai meditando nessa lei e a gente vai vivendo de acordo com aquilo que Deus vai direcionando a gente para fazer. E aí sim, meu irmão, isso é confessar Jesus com a nossa boca e crer nele de todo o coração, porque a fé é crer, a fé é confiar, a fé é depender, e assim a gente vai vivendo. E aí eu digo para você, é fácil. Se você crer de todo o teu coração, se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, você será salvo. Jesus é a solução. Jesus é aquele que veio para trazer a resposta para o grande dilema que Deus é amor, todo mundo vai para o céu, mas Deus também é justiça. Ninguém vai para o céu. Como resolver esse dilema? Jesus Cristo. Então confesse Jesus Cristo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Queria só concluir, pastor, com uma pergunta aqui para a gente finalizar. Mas e aí? Alguém que já entregou a sua vida a Cristo, né?
e pode agora também estar pensando assim, mas eu já conheço a Cristo, né? Eu já entreguei minha vida a Jesus, né? Eu já conheço a palavra de Deus. Queria que o senhor desse uma palavra, né, para alguém que já é um cristão, já é um crente, já está caminhando com Cristo. Qual o que tudo isso, né, tem a ver com a minha vida hoje, né, de crente, já crente em Cristo Jesus? Amém. Bem, a resposta para essa pergunta para você, meu irmão, é o seguinte: conheça ao Senhor cada vez mais e prossiga em conhecer. É isso que a palavra de Deus vai ensinar para a gente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A gente vai ver que a gente precisa conhecer cada vez mais o Senhor. E quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai experimentando dele, mais a gente vai vendo que a gente precisa melhorar, né? E eu costumo dizer, meu irmão, vá ler lá o livro de João, leia a palavra e vá conhecendo cada vez mais quem é Jesus. Jesus é o pão da vida, ele é aquele que tira toda a tua fome, meu irmão, fome de justiça, das coisas corretas. Ele é aquele que é a luz do mundo, é aquele que vem para iluminar a sua vida, iluminar o seu caminho, mostrar o que você deve fazer, né? E ali a gente vai encontrar muitas coisas a respeito de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, ele é o grande eu sou, é o próprio Deus encarnado, né? É o Criador de todas as coisas. Aí a gente vai conhecendo, meu irmão, cada vez mais o Senhor Jesus. E conforme a gente vai conhecendo Jesus e a gente vai meditando na palavra, a gente também vai se conhecendo e a gente vai percebendo aquilo que ele fez por nós, aquilo que a gente precisa mudar ainda, e a gente vai continuar melhorando até o Senhor Jesus vir nos buscar. Então, se você já conhece a Jesus, continue conhecendo. Continue conhecendo. Paulo, ele vai falar isso o tempo inteiro na sua vida, né? Ele vai falar que é assim: eu quero conhecer cada vez mais a graça, eu quero conhecer cada vez mais a verdade do Senhor, eu quero conhecer mais ali do seu sacrifício, eu quero conhecer mais da sua ressurreição, eu quero conhecer mais Jesus, porque quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente se parece com ele. Amém. Então, quero agradecer, pastor, a sua participação na nossa EBD. Foi uma bênção estar com você, meu irmão e minha irmã, mais um dia. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao teu coração, que continue falando ao teu coração, e que, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça isso hoje. Entregue o seu coração a Cristo. Creia que Ele é aquele que veio para salvar. É aquele, não que veio para condenar, mas veio para salvar. Ele veio para me salvar e te salvar. E Ele é aquele que... Deus fez isso porque nos amou, porque te amou. Receba isso, esse dom gratuito de Deus, e junto a essa salvação, todas as bênçãos que essa salvação tem para as nossas vidas. Amém? Quero pedir ao pastor que esteja orando para a gente encerrar nosso estudo. Amém. Então vamos orar? Pai Celeste, nós queremos louvar o teu nome e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos, Deus, pela tua palavra que vem justamente para revelar quem nós somos, revelar quem o Senhor é e revelar, ó Deus, a solução que o Senhor deu justamente para o nosso maior problema, que era o pecado, que era aquilo que afastava a gente do Senhor, que era aquilo que estava levando a gente para a morte. Mas a tua palavra veio mostrar Jesus Cristo, e Jesus veio morar no nosso coração, e Jesus é aquele que mora no coração de todos aqueles que se entregam a Ele, e nós te louvamos por isso. Ó Deus, continua falando, continua nos ajudando e continua abençoando o teu povo. É a oração que fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém. Até a próxima semana. Deus te abençoe.